noite, que a paz de Jesus esteja em todos nós. O tema proposto para esta noite é: tomai sobre vós o meu jugo. Como certamente ninguém ignora, trata-se de uma fala do Cristo, que está registrada no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, cuja extensão total é: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, que vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas antes de nós entrarmos propriamente neste tema, eu quero apenas expor rapidamente um mapa referente ao Império Romano nos tempos do Cristo. Tem algo a ver com o tema da palestra, mas tem também uma outra finalidade, que é esclarecer algumas coisas. Nos tempos do Cristo, só no Império Romano, nós tínhamos, segundo as informações que são possíveis de serem encontradas, mais de 50 milhões de pessoas espalhadas por toda a extensão do Império Romano, sem contar os outros impérios, as outras aglomerações bem populosas, que totalizavam, na época do Cristo, segundo a Enciclopédia Britânica, cerca de 300 milhões de pessoas na Terra. Em Jerusalém, provavelmente nós tínhamos, segundo algumas informações que coletei, na época do Cristo, em torno de 80 mil pessoas. Por ocasião das festas mais significativas, como era o caso da Páscoa, por exemplo, que foi quando Jesus foi crucificado, chegavam a estar presentes na cidade em torno de 250 mil pessoas, porque vinham judeus de todas as partes, que vinham para as festas. Então, como a crucificação de Jesus se deu na Páscoa, considerando que a população da Terra girava em torno de 300 milhões de pessoas naquela época, só o Império Romano quase 70 milhões, a probabilidade de nós estarmos em Jerusalém, participando da crucificação de Jesus, seja de forma ativa, seja nos omitindo, permitindo que ela fosse feita e nada fazendo, era de 0,8%. Então, se alguém nos disser que nós estamos hoje aqui na Terra, vivendo uma situação provacional, difícil, muitas vezes aflitiva, se deve ao fato de termos participado da crucificação de Jesus, ou pelo menos nos omitido, estando lá, a chance era mínima. E nós podíamos também estar desencarnados naquela ocasião, que é também uma probabilidade a ser levada em consideração. Portanto, se alguém nos disser que nós temos algum complexo de culpa, que nós estamos vivendo essa realidade atual por causa disso, bobagem. Esqueçamos isso. A chance é mínima, minimamente mínima, de nós estarmos lá e termos participado. O fato de nós estarmos aqui na Terra, passando por situações expiatórias, provacionais, vivendo ainda esta realidade terrena, não se deve a isso. Deve-se ao fato de que nós ainda não conseguimos nos desprender das nossas imperfeições, devido ao fato de que nós não temos feito, provavelmente, os esforços necessários para isso, apesar de termos conhecimento suficiente para isso. Então, estarmos aqui
depende basicamente dos esforços que nós fazemos para nos melhorarmos, para nos livrarmos das paixões às quais nós ainda nos apegamos. Esse é o nosso grande problema. Cabe a nós esse esforço de renovação, de melhoramento, de identificar em si mesmo os próprios defeitos e empreender as lutas necessárias para corrigi-los, para nos livrarmos deles. E agora voltamos ao que mais diretamente nos interessa. Quando Jesus nos propôs essa fala, que eu repeti no início, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Ele está basicamente nos dando o roteiro de aperfeiçoamento. Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo era esse? O nobre codificador do Espiritismo, que é um título, aliás, pouco honroso que nós damos a ele, porque ele fez muito mais do que codificar. Codificar é organizar, pegar coisas prontas e elencar num código. Kardec fez muito mais do que isso. Chamá-lo de codificador apenas não é usar de justiça para com ele. O que o Kardec nos apresenta em O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é um comentário rápido acerca disso. Esse jugo é suave, esse fardo é leve, porque tudo que ele nos pede é para amar, é para desenvolver um sentimento nobre dentro de nós. Esse jugo significa a libertação. Achareis repouso para as vossas almas. Tomar sobre nós esse jugo significa, obviamente, incorporar aquele roteiro de ensinamentos, aquele roteiro libertador, colocá-los em prática o mais plenamente possível, para que dessa forma nós consigamos nos aperfeiçoar o mais rapidamente possível. E assim, ele fala o que acontecerá como consequência disso. Achareis repouso para as vossas almas. Vejam que aqui não se trata, obviamente, do descanso eterno proposto pelas religiões tradicionais, especialmente as religiões chamadas cristãs. Trata-se, isto sim, de um estado de alma, de plenitude, de felicidade inalterável, ao qual cada um de nós chegará, porque isto, segundo o Espiritismo, é uma fatalidade da lei divina. Portanto, a nossa destinação é esta, de todos nós. Então, alcançar esta condição não é algo que deva ser escolhido por nós. Não compete a nós decidir se queremos ou não. Não é um ato do nosso livre-arbítrio, porque chegar lá é uma fatalidade da lei divina. Todos alcançaremos essa condição suprema de aperfeiçoamento espiritual. O que corre por conta do nosso livre-arbítrio e que as nossas escolhas podem fazer apressar ou atrasar é o ritmo desse aperfeiçoamento. O modo como queremos nos aproximar e os esforços que empreendemos para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Isso está na alçada do nosso livre-arbítrio. Depende de nós, porque é algo sagrado que Deus respeita plenamente. Quando Jesus faz a proposta, tomai sobre vós o meu jugo e achareis repouso para as vossas almas, ele está falando disso. Se obedecido esse roteiro, o mais plenamente possível, nós alcançaremos esse estado superior de desenvolvimento espiritual
mais rapidamente. E ele chegou a dizer, os registros evangélicos pelo menos dão conta disso, que nós todos poderíamos chegar. Não é só o Espiritismo que nos assevera isso. O próprio Cristo nos afirmou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço. Porque ele sabia disso. Ele sabia, conhecia perfeitamente a lei do progresso, da qual o Espiritismo também nos fala. Mas nós temos livre arbítrio. É em função do exercício do livre arbítrio, do respeito de Deus a esse livre arbítrio nosso, que nós, via de regra, retardamos o nosso desenvolvimento espiritual. Porque Deus podia tranquilamente criar circunstâncias que forçassem, que acelerassem esse desenvolvimento. Mas Ele deixa por conta de cada um de nós. Nós precisamos aprender com as consequências dos erros que vamos cometendo. Então Ele permite que a gente erre, para que nós tenhamos a experiência do aprendizado. Há um brilhante artigo escrito por Allan Kardec, numa das revistas espíritas, ali por 1864, 65, que tem o título Da Perfectibilidade dos Seres Criados. Vale muito a pena ler esse artigo de Allan Kardec. Ali nós vamos encontrar algumas considerações, inclusive, acerca dos animais. E não foi uma tese firmada por Allan Kardec, aquela da evolução através dos mais diferentes reinos, etc. Isso ficou como uma hipótese, embora todos os espíritas acreditem nisso. Allan Kardec não apresentou isso como um princípio espírita. Ele apresentou como uma hipótese. Cá entre nós, talvez seja a que melhor atenda à compreensão que temos acerca da bondade de Deus, aos propósitos da criação divina, de dar uma destinação a tudo que é criado. Mas não ficou, repito, não ficou firmado como um princípio espírita, esse de que o animal transita, melhor dizendo, o espírito transita em fases anteriores ao reino nominal, em diferentes espécies, até alcançar. Isso é uma coisa muito bonita, poética, linda, maravilhosa, mas não ficou estabelecido como um princípio doutrinário, exatamente porque Kardec não encontrou para esse princípio o controle universal do ensino dos espíritos que ele aplicava a tudo aquilo que ele estabelecia como princípio doutrinário. É interessante que nós nos lembremos rapidamente aqui da escala espírita. Quando ele fala, achareis repouso para as vossas almas, nós facilmente vamos pensar no espírito puro. O espírito puro é o número 1 da escala espírita. É aquele espírito que já percorreu todos os graus da escala espírita, é aquele que já desenvolveu todas as perfeições que a criatura pode desenvolver, que já não precisa mais reencarnar, passar por provas, expiações, é aquele que goza de uma felicidade inalterável, por não estar sujeito às paixões humanas, das quais já se desembaraçou plenamente. Mas começando de baixo para cima, Kardec dividiu os espíritos, e aqui entendamos bem, os espíritos após um certo grau de desenvolvimento, espíritos que já conseguem ter discernimento, que já conseguem, digamos assim, reconhecer o bem e o mal. Entre estes, ele dividiu esses espíritos em 3 ordens. A terceira ordem, portanto, de baixo para cima, ele chamou de espíritos imperfeitos. E é preciso que nós façamos uma ressalva. Esse nome foi um nome que ele deu, não é um adjetivo. Imperfeito. Porque se nós pensarmos na palavra como adjetivo, nós só vamos ter 2 classes. Porque o que não é imperfeito, só poderia ser perfeito. Não é isso. É um nome que ele deu. Então, espíritos imperfeitos. Rapidinho, só alguns caracteres gerais.
predominância da matéria sobre o espírito. Se a gente se identificar com isso aqui, não fiquemos preocupados. É porque realmente ainda é a nossa realidade. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Essa categoria, essa ordem, ele dividiu em 5 classes. Então, em 10 classes, essa ordem dos espíritos imperfeitos compreende a 10ª, a 9ª, a 8ª, a 7ª e a 6ª. A partir da 5ª classe até a 2ª estão os espíritos da 2ª ordem, espíritos bons. E notem que bons também não é um adjetivo, é um nome que ele deu, porque senão você teria bom e mal, mais nada. Bons, características gerais. Notem, tentem perceber se a gente se enquadra dentro disso aqui. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. E não leiamos isso aqui apenas como desejo do bem de vez em quando. Não é isso. É só o desejo do bem. Não há o desejo do mal. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria, a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Esses são os mais evoluídos. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos ou puros. Esta categoria compreende ainda um outro comentário. Os que estão encarnados, vamos ver se a gente se vê nisso aqui, são bons e benevolentes para os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, nem ciúme, e fazem o bem pelo bem. Alguém se enquadrou aí? Então, assim como eu, certamente somos todos da 3ª ordem. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Encarnado na Terra, esse tipo é muito raro. Eles vêm, às vezes, para nos servir de exemplo, para nos ajudar, para ilustrar, para nos fortalecer, para nos ensinar, etc, etc. Mas, via de regra, nós que estamos na Terra, somos da 3ª ordem, espíritos imperfeitos. E lembremos-nos, imperfeito não quer dizer que não é perfeito. Imperfeito é um nome, que carrega consigo uma série de qualidades que ainda não foram aprimoradas. Esta ordem está dividida em 4 classes, como eu havia dito, da 5ª até a 2ª. A 2ª classe, é bom lembrar, que está dentro, portanto, da ordem de espíritos bons, é a dos chamados espíritos superiores. E desses, dentre esses, que raramente se encarnam aqui na Terra, nós certamente podemos incluir o nosso querido Allan Kardec. E eu digo isso por uma razão muito simples. O guia espiritual de Allan Kardec era nada mais, nada menos do que o Espírito de Verdade. Isso não é para qualquer um. Certamente todo mundo sabe quem é o Espírito de Verdade. Eu não vou entrar hoje aqui nesse mérito, porque eu não trouxe aqui as provas e eu sei que muitos duvidariam disso. Então eu não vou entrar nisso. Mas existem provas. E a gente chega à 1ª ordem, espíritos puros. Esse é o topo. Características. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. E só tem uma classe, evidentemente, classe única. Essas considerações são importantes. Vejam só aí. Percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura,
não tem mais que sofrer provas nem expiações. O pessoal da segunda ordem, os espíritos chamados espíritos bons, também não tem mais expiações, só provas, né? Agora nós, os da terceira ordem, ainda passamos por provas e expiações. Só definindo rapidamente, expiação é toda situação que está ligada a uma consequência de um erro anterior. Se nós quisermos usar uma palavra muito conhecida, que muitos não gostam, poderíamos dizer que expiação está ligada a castigo. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles a vida eterna que realizam no seio de Deus. Gozam de felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas esta felicidade não é absolutamente uma ociosidade monótona, vivida numa perpétua contemplação. Eu tenho ouvido muitas vezes esse tipo de indagação. Se esses espíritos não reencarnam, como poderia Jesus ter reencarnado entre nós? Aqui cabem algumas considerações rápidas. Primeiro, que ele não reencarnou. Nós não podemos considerar a vinda de Jesus ao planeta como reencarnação. Primeiro, porque ele nunca tinha vivido aqui. Chamaremos isso de encarnação. Esses espíritos não estão sujeitos à reencarnação, entendendo-se a reencarnação como um processo de provas, de expiações, que colocam o espírito em condições de progredir. Eles não precisam mais disso. Mas podem, por opção, encarnar-se, se assim o desejarem. E geralmente o fazem, quando isso acontece, para cumprir uma determinada missão, uma tarefa importante, como acreditamos tenha sido o caso de Jesus, o único Espírito puro do qual nós temos notícia aqui na Terra, segundo a doutrina espírita. Então, pode sim, muitas pessoas falam, mas então ele não tinha um corpo material, não tinha um corpo carnal. Tinha. Segundo a posição espírita, Jesus teve um corpo carnal como qualquer um de nós. Isso gera uma dificuldade muito grande, eu diria até uma impossibilidade, para que muitas pessoas entendam Jesus. Os religiosos cristãos, por exemplo, não têm a mínima condição de entender Jesus, porque eles partem de um princípio, que é o princípio de vida única. Esse princípio não considera a pré-existência da alma, talvez considere a sobrevivência da alma, mas não se sabe exatamente como, mas não dá à alma um futuro. Não considera a reencarnação. E nós sabemos, nós espíritas, que o progresso, o aperfeiçoamento do espírito, gradativamente, se processa através da reencarnação. Repetindo experiências, passando pelas diferentes provas, reparando erros e assim por diante, até alcançar esse grau supremo ao qual me referi. Então, se as religiões não consideram a possibilidade da evolução espiritual, torna-se impossível a elas entender Jesus. Por essa razão, acham que ele é Deus, porque não tem condição de saber o que é um espírito puro. Porque para elas o que acontece? O espírito ou alma é criada por ocasião do nascimento da criança, ela vive aqui o tempo que viver, morre, é julgada, vai para o céu, vai para o inferno e acabou. Não há esse conceito, não há essa concepção de evolução do espírito. O conceito de evolução está presente nas ciências, está presente no pensamento geral das pessoas, mas em termos materiais. Nós podemos facilmente, por exemplo, encontrar numa rápida pesquisa que fizermos na internet ou qualquer enciclopédia, o processo de evolução
do homem na terra. Então ele vai começar lá pelos primórdios, pelos primeiros hominídeos, etc, etc, e vai avançar pelo Australopithecus, Pithecanthropus erectus, e vai... Esse tipo de evolução, sim, é considerado, é entendido, é levado em conta. Mas progresso, evolução espiritual, graduação espiritual, através de bilhões e bilhões de anos, as religiões não consideram isso. De forma que não vão jamais entender Jesus. Por isso vão achar que ele era Deus encarnado na terra, a partir de um ou outro texto escriturístico que sofra, da parte deles, a interpretação conveniente. E menos ainda da parte de outras correntes interpretativas, fora da religião. Aí fica um pouco pior, porque quando não elevam Jesus à condição de Deus, como fazem as religiões cristãs, querem trazê-lo à condição, querem assemelhá-lo a nós, trazê-lo à condição de um simples ser humano como qualquer um de nós, e atribuindo então a ele todas as fraquezas e limitações que são características nossas. Então, são extremos, ou uma coisa, ou outra. Ou é um homem comum, ou é Deus. E nós, no Espiritismo, temos essa facilidade de entender Jesus como um espírito puro, que já percorreu todos os graus da escala espiritual, que realizou todas as perfeições que um espírito é capaz de realizar, e que, sem dúvida alguma, continua a evoluir. Porque a gente lê na doutrina espírita uma coisinha simples. Não que o progresso é infinito, mas que é quase infinito. É sutil a diferença, né? Quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde, meu jugo é suave, isso me fez lembrar uma sequência, e eu peguei essa sequência, logo depois daquela fala que está em Mateus 11, citada no início, vem essa aqui, onde ele fala de João Batista. E aí ele fala assim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Aqui cabe um rápido comentário. João Batista era um profeta fantástico, um pregador maravilhoso. Talvez tenha sido o único personagem do Evangelho que recebeu de Jesus um elogio tão rasgado como esse aqui. Dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. Aí nós vamos pensar assim, mas Jesus não nasceu de mulher? Ele não era maior que João? É que a expressão nascidos de mulher significava assim, aqueles que ainda precisam reencarnar, aqueles que ainda não chegaram lá. Tanto é que ele vai dizer em seguida, o menor no reino dos céus, esses são os que chegaram lá, os puros. O menor é maior que João. E desde os tempos de João Batista até agora, notem que aqui ele vai falar de reencarnação, que é uma passagem muito lembrada, né? Desde os tempos de João Batista até agora, que não faz muito sentido, porque João ainda estava vivo, desde os tempos de João até agora, mas João estava vivo. Ele está falando do tempo que João vivia como Elias. Se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, do reino dos céus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aqui, como a gente vê, ele está falando de reencarnação. Só que há um detalhe interessante. Desde os tempos de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O Kardec faz um comentário a esse respeito, no Evangelho segundo o Espiritismo, que, como Jesus fala, aprendei de mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque esse era o caminho. Até então, a lei apregoava de forma diferente. A lei existente
E durante todo o tempo, a conquista do paraíso terreno, que era a terra prometida pelos judeus, se fazia pela violência, matando todos os inimigos, passando a fio de espada, tudo que encontrasse pela frente, tudo que tivesse vida, desde os tempos de João Batista até agora. Aprendei de mim, quer dizer, a minha lei é diferente, a minha lei não é de violência, a minha lei é de amor. É por aí que se chega ao reino dos céus. E há uma outra alusão que ele fez acerca disso, falando dos legisladores da época, fariseus, etc. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Que era o que faziam os religiosos da época dele. Exigências pesadas, rituais difíceis, para que o povo praticasse. Mas, como diz Jesus, eles próprios, nem com o dedinho querem chegar perto dessa carga pesada que eles estão dando para vocês. E há uma outra situação ainda, só a última que eu vou citar a respeito disso. João estava preso, João Batista, não o Zebedeu. Ouvindo no cárcere falar dos feitos do Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para perguntar para ele: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus disse a eles assim, vão lá e vão dizer para o João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. O próprio João Batista, que certamente não tinha dúvida sobre ser Jesus o Cristo ou não, nesse momento, ao ver como é que as coisas estavam se passando, comparando com as expectativas que até ele tinha em relação ao que seria o Cristo, um libertador violento, de mão armada, etc., vendo que as coisas não estavam acontecendo daquela forma, ficou em dúvida. Mandou a turminha dele lá perguntar: será que é você mesmo? Porque aquilo chamava a atenção. Não era assim o Cristo que eu estava esperando, não é? Agora, eu vou encaminhar essas reflexões para o final, para lembrar alguma coisa sobre reencarnação. Na questão 169, que está no capítulo da pluralidade das existências, no Livro dos Espíritos, temos essa pergunta aqui. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Vejam que isso é muito oportuno, porque às vezes a gente ouve as pessoas falando que em média nós temos uma encarnação a cada 200 anos. Em média. Eu fico pensando, que estatística será essa? Será que alguém já fez alguma estatística desse tipo? Como é que se pode fazer uma estatística desse tipo? Não há como fazer. Eu andei fazendo umas continhas e eu acho que eu estou com tantas 1000 reencarnações. Que conta que você fez? Que tipo de conta você fez? Olha a resposta disso. Não. O que caminha rápido, poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Aí, o quase. Sabia que eu tinha lido em algum lugar. E ainda vamos encontrar no capítulo da vida espírita, essa perguntinha aqui, que é mais importante ainda. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele aguarda. Bom, isso até aí tudo bem. Mas essa que vem em seguida, qual pode ser a duração desses intervalos? Prestando bem atenção, intervalo entre uma encarnação e outra. O tempo que você passa no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra.
Em torno de 50 anos. É isso que a gente lê aqui? De algumas horas a alguns milhares de anos, séculos. De algumas horas a alguns milhares de séculos. Aliás, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante. O estado errante, repetindo, é aquele em que o espírito se encontra desencarnado no intervalo entre uma encarnação e outra. Mas é aquele que ainda precisa reencarnar, porque não alcançou a condição de espírito puro, que é o topo daquela escala. Pode prolongar-se por muito tempo, mas nunca é perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, um meio de recomeçar uma existência, que serve para a purificação de suas existências precedentes. Eu acho que isso esclarece bem a questão, apesar que ainda deve acrescentar isso aqui. É o espírito que decide isso? Ou Deus pode impor como expiação? É consequência do livre-arbítrio. Deus respeita, sabemos disso. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas há também aqueles para quem é uma punição infligida por Deus. Então pode acontecer que Deus imponha uma encarnação. Outros pedem que ela seja prolongada para continuar estudos que só podem ser feitos com proveito no estado de espírito desencarnado. Então dá para você estabelecer alguma regra aqui? Fala assim, não, cada 200 anos uma encarnação? Nós vimos isso em algum lugar aqui? Então se alguém vier aqui falar isso, esqueça. Aí vamos falar sobre o mundo de regeneração, que é outra coisa que tem tonteado muitos espíritas. Tonteado no bom sentido, evidentemente, né? Deixado o pessoal meio preocupado, aflito, querendo que chegue logo. Quem tem 20 anos hoje não vai dar tempo, porque vai viver mais uns 60, né, maestre? Aí fica mais uns 50 no mundo espiritual, quando voltar já é mundo de regeneração, aí não dá mais tempo. Será? Igualmente, aqui é uma fala de Jesus. Jesus tinha algumas falas que nos lembram bem essa expectativa da chegada de uma mudança. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se apanham para os cestos. Os bons, os ruins, porém, são lançados fora. Aí ele diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Qualquer semelhança disso com o cenário que nós temos de mudança, não é mera coincidência. Realmente é isso mesmo. Kardec nos fala disso no livro A Gênese, de modo especial, que chegados determinados momentos de mudança, de transformação dos mundos, os espíritos que não se ajustam são naturalmente degradados para mundos inferiores. Vão ter que viver em situações mais difíceis, ganhar o pão com o suor do rosto, como está na Escritura. É natural, é isso. Pranto e ranger de dentes, simbolicamente falando. Jesus falava da chegada do reino dos céus. Era um evento, ele anunciava a vinda do reino de Deus. E o pessoal estava esperando isso com muita ansiedade. Muitos dos seus seguidores acreditaram que isto se daria logo, em poucos anos, ainda durante a vida dele próprio. Paulo, apóstolo, acreditava nisso. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Paulo, apóstolo, acreditava nisso. Que aquela coisa de que Jesus falava, da vinda do reino de Deus, etc., ia acontecer ainda na vida dele. Quer ver? Eu peguei um texto aqui. Aqui, 1 aos Coríntios, 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormiremos aqui é um termo que ele usa para morrer. Mas todos seremos transformados. Mesmo os que já morreram. Quer dizer, aceitou Jesus, acreditou em Jesus. Mas já morreu antes da chegada do reino de Deus, não tem importância. Vai ser ressuscitado e transformado. É nesse ponto que ele fala: semeia corpo animal, ressuscita corpo espiritual.
E os espíritas acham que ele estava falando de perispírito. Eu acho que ele não tinha a menor noção do que fosse perispírito. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, ou seja, nós que ainda não morremos, seremos também transformados. E em seguida ele vai dizer, porque o que é corruptível não pode herdar o reino de Deus, o corruptível tem que se tornar incorruptível, etc, etc. É assim que Paulo entendia essa questão. Então, vai lá, recebeu o corpo material, ressuscita corpo espiritual. Com que corpo ressuscitarão os mortos? Ele pergunta. Ora, corpo espiritual. E daí entendemos que ele estava falando de perispírito. Tá, tomara que fosse de perispírito mesmo. Nós temos aqui o fim da nossa apreciação, só lembrando uma coisa: tomar sobre nós o jugo de Jesus só tem esse significado: aprender, incorporar e colocar em prática. E a intensidade com que fizermos isso irá apressar ou atrasar o nosso ingresso no chamado reino dos céus. O que ele chamou de reino dos céus é o que o Espiritismo chama dessa condição de espírito puro. É um estado de alma em que nós já desenvolvemos todas as perfeições e não mais estamos sujeitos à dor, ao sofrimento, a nenhuma paixão de nenhum tipo. Consequentemente, uma felicidade plena e inalterável. Se nós desejamos efetivamente chegar a essa condição de uma forma mais rápida, temos então o roteiro que foi dado pelo próprio Cristo. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.